Olá, queridos, que Deus abençoe a todos de forma muito especial, possa dar graça a cada um dos seus ouvintes, irmãos, que tem assim parado para meditar na palavra de Deus. Isso é de sobremodo excelente. Deus ele tem dado graça ao seu povo e eles têm assim buscado nele essa direção. É importante nós andarmos na direção que Deus tem estabelecido para cada um dos seus filhos, andar na sua maravilhosa presença. Quero compartilhar com você hoje essa reflexão em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, que vai falar justamente dessa mudança, né? Ainda que esse homem exterior se corrompa, contudo o homem interior ele se renova de dia a dia. É importante que um versículo bíblico que fala sobre essa mudança interior, capítulo 4, o verso 16 de 2 aos Coríntios, ele diz: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia a dia. Este versículo ele destaca a importância da renovação interior, mas mesmo diante das dificuldades e do desgaste físico, nós temos essa possibilidade de sermos renovados pelo Senhor. Paulo tinha muita consciência daquilo que ele estava falando, porque ele sofreu isso na sua própria pele, na sua própria carne. Paulo ficava muito tempo preso, açoitado, ele era arrastado em praça pública, colocado em cadeias. Tudo isso trazia para ele um desgaste. E esse desgaste, ele compensava isso buscando em Deus essa renovação para um caminhar, para um habilitar na presença de Deus. É importante que há outros versículos que falam a respeito de renovação. Por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo número 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, com este século, dependendo da versão, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O importante é que sempre vamos encontrar na Bíblia palavras que faz nos refletir, pensarmos sobre a nossa condição e também nós encontrarmos em Deus força para renovarmos. É importante que a Bíblia nunca vai trazer palavras que possa te colocar para baixo, mas sempre vai estar estimulando-nos a prosseguir nessa caminhada, por mais difícil que ela seja, mas que nós tenhamos garantias de que Deus ele está conosco. E Paulo ele fala isso muito bem em Romanos 12, 2, fala de um inconformismo. Não vos conformeis com este século, não se conforme com aquilo que porventura possa vir sobre você, ou tentar moldar você de uma forma que não glorifique a Deus. Então, não se conforme com isso, não caiba nessas formas, não se acomode, não fique estagnado no caminho, mas prossiga nessa caminhada, buscando sempre em Deus uma renovação para que você possa mudar a sua mentalidade, porque o propósito é esse, não se conformar, mas buscar uma renovação da vossa mente. A nossa mente ela precisa estar sendo renovada, passando por esse processo de amadurecimento, novas experiências com Deus, para que a gente esteja sempre nessa condição de pessoas evoluindo, sempre descobrindo algo novo de Deus, porque as suas misericórdias em nós, ela se renova cada manhã. Então esse é o propósito, tá? Sendo sempre sendo renovado por Ele. Então quando você experimenta isso, você passa por esse processo de renovação,
Aí Paulo disse para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando nós, de fato, permitir que a nossa mente ela seja renovada. Renovados para renovar, abençoados para abençoar. Então esse é o propósito. Primeiro você experimenta, depois você compartilha. Esse é o propósito. Para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós vamos provar isso com uma mentalidade totalmente diferente. E pensando sobre isso, Paulo recomenda na segunda carta, no capítulo 5, no versículo 17 de 2 aos Coríntios, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha a proposta. A proposta é sempre de estarmos alcançando algo novo. E para alcançar algo novo de Deus é necessário experimentarmos algo novo. E para isso é necessário que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. É uma vida antiga, mentalidade antiga, comportamentos antigos. É uma vida que está se iniciando com Cristo. É uma nova caminhada que você está desenvolvendo com Ele, de aprendizado, de amadurecimento, de novas experiências. E todas essas coisas vai te habilitando para que você torne-se ainda uma pessoa melhor, para que você possa ter essa condição de alcançar o sobrenatural de Deus e andar verdadeiramente em novidade de vida. Esse é o desafio. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo em nós, a partir de um novo nascimento, é novo. Precisamos ter esse entendimento. Eu não posso experimentar um novo nascimento ainda com a velha mentalidade. Eu não posso, de forma nenhuma, receber algo novo de Deus e permanecer com a mesma mentalidade, com o mesmo conceito, fixado nos mesmos ritos, servindo aos mesmos deuses, praticando as mesmas coisas de outrora. Isso não pode, porque quando o Espírito Santo realmente ele está em nós, ele vai trazer uma revolução para a nossa vida. Ele vai trazer mudanças interior e isso vai se refletir no exterior. Jesus ele falou muito bem a esse respeito. Ele diz: pelo fruto se conhece a árvore. O que você está produzindo a partir de uma decisão que tomou ao lado de Cristo, é isso que vai mudar, é isso que vai refletir na tua vida cotidiana, na tua vida diária, nessa vivência, sabe, nessas novas experiências. É isso que vai agregar valores para a sua vida e você vai realmente estar com a tua mente e com a tua visão diferente. Por quê? Porque a recomendação bíblica em Colossenses 3 é que se morreste com Cristo e ressuscitaste com Ele, buscai as coisas que são do alto. Essa é a proposta de Deus. E é importante que nós sempre vamos estar em busca desse renovo, mesmo quando a gente tenta ou por alguma razão a gente perde essa visão desse propósito, desse alvo, a gente vai querer experimentar algo novo de Deus. Um exemplo disso está no Salmo 51, no versículo de número 10. Esse versículo ele enfatiza que a mudança verdadeira ela é duradoura, começa no interior, na mente e no coração e se manifesta através de uma transformação que nos leva a viver de acordo com a vontade de Deus. O salmista ele faz uma declaração. A primeira coisa que ele fala é para o Senhor não retirar dele o seu espírito.
mas criar nele um coração puro e renovar dentro dele um espírito inabalável. Tudo isso é para que realmente venha experimentar uma transformação total das suas vidas. Então, a mudança, ela é parte da nossa vida. Nosso mundo, com o tempo, tudo muda. Então, a gente vai ver que algumas coisas, como as estações, elas se repetem de maneira parecida, mas não igual. A mudança, ela pode ser boa ou ruim. Uma pessoa, ela pode mudar para melhor ou para pior. Todos precisamos de mudar. Arrependimento é importante que o arrependimento ele nos dê, por exemplo, os nossos pecados. Arrependimento dos nossos pecados é uma parte, é o principal que vai gerar uma mudança em nós. Esse arrependimento para uma mudança, para um balizar. Então, a única coisa que não muda é Deus. Deus, ele é sempre igual. Ele não muda o seu caráter, nem seus planos. Nós podemos confiar em Deus porque ele nunca vai mudar. Deus nunca deixará de ser bom, justo e fiel. Esse é o caráter de Deus, essa é a personalidade de Deus. Deus não muda o seu caráter, Deus não muda a sua bondade e Deus nunca vai deixar de ser fiel por causa da atitude dos homens, mas ele permanecerá sendo fiel mesmo quando nós sejamos infiéis. Então a gente vai observar, queridos, tantos versículos que eu já citei, como N versículos que tem na Bíblia falando a respeito de mudança, né? Por exemplo, como Deus pode demonstrar a sua bondade e uma prova de que Deus não vai mudar nunca. Marcos capítulo 13, verso 31, diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passará. Isso é uma prova de que Deus sempre vai permanecer na condição e na posição que está, a fim de que nós venhamos depositar nele a confiança e nunca duvidar do propósito de Deus. Então essa é a primeira garantia. Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passará. Então isso é importante, que, por exemplo, em Eclesiastes, a gente vai ver isso claramente, quando Salomão, né, ele traz a esse entendimento dessa importância de mudanças. Ele fala que uma geração passa, né? Gerações, elas podem passar, mas Deus, ele não vai de maneira nenhuma passar. Isso é uma prova que Deus, ele sempre vai permanecer agindo, trabalhando ao nosso favor. Nós só devemos estar confiante que Deus, ele vai agir ao nosso favor. Então, queridos, fique com essa palavra, busque sempre em Deus esse renovo para as suas vidas, que você venha estar cada dia desfrutando dessa maravilhosa bênção de Deus. O versículo que eu falei agora há pouco, o último, é Eclesiastes capítulo 1, do verso 4 ao 7, quando ele fala que umas gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre, e o sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá volta e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que
sempre corram para lá voltem a correr. Então, isso é uma demonstração de que as coisas elas sempre estarão em movimentos. E o que eu não posso é ficar parado, estagnado, estático, esperando o tempo passar. Na verdade, quando você o tempo passa. Você que está ficando para trás porque o tempo ele está passando, o tempo está correndo, o vento está soprando, as águas dos rios estão descendo para os mares e você está estagnado. Então, você precisa acompanhar esse fluxo para que você não venha estar parado, mas está sempre evoluindo, sempre crescendo, buscando o renovo de Deus, buscando uma orientação, sempre está agregando valores para a sua vida, para que a tua vida não se torne monótona. O que é que tem acontecido muito nos dias atuais? Por que que as pessoas elas estão ficando tão depressivas? É porque as pessoas hoje, boa parte da comunidade em si, elas estão estagnadas. As pessoas estão paradas. Elas param à frente de um celular, elas estão de frente a um computador e o tempo passa e ela prende a sua visão, elas prende a sua audição, a sua mente está voltada para aquilo ali e daqui a pouco ele se torna refém da sua própria mente, se torna refém das suas próprias decisões e há um acúmulo de informações e as pessoas não estão construindo relacionamentos. Pelo contrário, elas estão tendo um monte de seguidores, mas ao mesmo tempo ela não tem relacionamento construído com ninguém. Não fortaleceu as suas bases, elas não criaram laços, não fortaleceram esse lado mais familiar, porque elas estão presas visualmente atrás de uma tela, mas não estão construindo relacionamentos, estão construindo, agregando para si seguidores. Então há uma diferença muito grande nessa acúmulo de seguidor do que construir relacionamentos. Então tudo isso está no mundo virtual e o que perde com isso são aqueles que param muito tempo. Então a proposta bíblica é que você seja renovado, busque novas expectativas, seja aquela pessoa inconformada no sentido de não estar satisfeita com o básico que tem, mas sempre está querendo algo mais, porque isso vai trazer renovo para a tua mente. Isso vai trazer para você um despertar para uma busca maior na presença de Deus. 2 versículos eu quero deixar para você meditar. Primeiro, Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, essa questão de dizer que não faço porque não tenho tempo, Salomão está dizendo que há tempo para tudo. Há tempo para cada ocasião certa, um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O outro é Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ou seja, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Interessante que descendo do Pai das luzes, ou seja, de Deus, que não muda como sombra, é inconstante. Deus sempre está posicionado no mesmo lugar,
esperando de nós uma mudança, uma reação, uma atitude, um mover, um agir, esboçar uma reação. Deus, Ele ama você e Ele quer que nós buscamos sempre nele esse renovo para o nosso crescimento, para uma vida saudável. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus Cristo.